como os vínculos familiares interferem nas nossas relações. E isso é tão profundo, muito profundo e ao mesmo tempo muito sutil. E aí eu quero trazer isso com bases, né? Diogo, bem-vindo! Filho da Dacler, bem-vindo, Diogo. Então, eu quero trazer 3 bases importantes para a gente falar de vínculo. O vínculo é a coisa mais importante da nossa vida. Sem vínculos, a gente fica zumbi. Quando a gente não tem vínculo com nada, com o outro, com a nossa família, com o nosso trabalho, a gente fica só transeunte, a gente fica zumbi na vida, sem sentido. Então, os vínculos são as coisas mais importantes que a gente tem na vida. E a gente confia muito nos vínculos. Isso é muito perigoso. A gente confia muito nos vínculos familiares. E com essa confiança nos vínculos e com essa confiança no amor, a gente acaba tensionando muito mais as relações familiares do que as relações de amizade, do que as relações fora. E isso é muito interessante da gente pensar. Quando a gente está na nossa família, a gente está mais impaciente, muitas vezes, né? Meu pai, ou minha mãe, ou meu irmão, ou meu marido, ou meu filho apresenta um comportamento que eu não concordo, que eu não compartilho. Muitas vezes a gente é mais fortemente cortante, a gente é mais assertivo com o outro, porque a gente confia muito no amor da família. A gente sabe que aquela família, que ele não vai deixar de ser meu pai, ela não vai deixar de ser minha mãe, ela não vai deixar de ser minha irmã, né? Então eu posso falar da minha irmã, mas ela não vai deixar de ser minha irmã. E aí a gente cuida pouco dos nossos vínculos familiares, por confiar nesse sistema e por confiar nesse amor. E muitas vezes essa confiança que a gente tem no amor familiar faz com que a gente não cuide das relações familiares. Logo, quando a gente vai para fora do ninho, quando a gente vai para fora da nossa família, a gente tem muito mais tato para outros vínculos. Então, quando eu tô com uma amiga que ela tem um comportamento que eu também não tolero muito, que eu não concordo, eu vou pensar 2, 3 vezes antes de falar com ela de forma assertiva. Eu vou ficar pensando, é melhor não falar agora não, é melhor falar depois. É melhor eu ficar mais calma e depois falar para ela. Por quê? Porque eu cuido mais para não perder aquele vínculo. Porque esse vínculo fora da família é um vínculo construído. E a gente já entende que o vínculo familiar é um vínculo dado. E aí a gente acaba sendo menos tolerante com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Isso é muito importante da gente olhar. E os vínculos são fundamentais para a nossa existência. A gente só vive, né, de forma plena através dos vínculos, através das trocas. E vínculo é troca. Então, como é que os vínculos familiares interferem nas nossas relações? Vamos começar falando disso. A gente primeiro tem que compreender a base dos vínculos. São 3 bases muito importantes. 3 bases dos vínculos. Prestem muita atenção nisso. Existem 3 bases para os vínculos. A primeira base é a base intrapessoal, que é a maneira com que a gente se vincula com nós mesmos. É a maneira com que a gente cuida da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa alimentação. A maneira com que a gente olha para nós com amor, com cuidado, com zelo. A forma com que eu atravesso as minhas dores, olho para as minhas emoções, para a minha tristeza, olho para os buracos existenciais, busco me aprofundar, busco atravessar a dor. Essa base intrapessoal diz muito o que a gente sente, a partir do momento que, como eu lido comigo mesma, como você lida com você mesmo? Você lida com zelo, você lida com cuidado, você lida com respeito, você se respeita,
Você se respeita nas relações, você se respeita quando se alimenta, você respeita a sua saúde física, emocional, espiritual. Então, a base do vínculo intrapessoal diz de como a gente olha para nós mesmos, do nosso zelo, do nosso cuidado. E essa base intrapessoal está conectada, totalmente conectada a como a gente está ligado e honrando a nossa mãe. Prestem bem atenção nisso. A maneira com que a gente cuida de nós está totalmente conectado a como eu cuido, ou como eu olho, ou como é a minha relação com a minha mãe. Então, se você tem um bom relacionamento com a sua mãe, um relacionamento de intimidade, um relacionamento onde você tem uma livre conversa, um respeito, uma honra, você também vai cuidar de você assim. E aí, por que, Cristiane? Porque a mãe é o vínculo primal. Foi dentro desta mulher comum, como qualquer outra, que você foi gerado. Então você teve aquele vínculo inicial, seu papai colocou lá o esperma ali dentro, houve a concepção e a sua mãe te guardou por todos os dias, todos os meses e o tempo necessário, que foram 7 meses, 8 meses ou 9 meses, para que você pudesse estar aqui agora comigo às 8h30 hoje. Dentro daquele ventre, dentro do ventre da mãe, você recebeu tudo que era necessário. Todas as suas células, todos os seus órgãos, todos os seus ossos. Então esse vínculo maternal, esse vínculo com a nossa mãe, ele diz muito desse vínculo intrapessoal, como eu cuido de mim mesma, como você cuida de você mesmo. Então, se você tem uma dificuldade de lidar com a sua mãe, se você não aceita muito bem a sua mãe, se você critica o tempo todo a sua mãe, você se pune tal qual você faz com a sua mãe. Você também tem pouca intimidade com você, você também fica se punindo, você também fica se criticando. Raramente você fica confortável com você mesmo. Então, essa ligação intrapessoal, essa base de vínculo, ela é fundamental. E não importa se a sua mãe te criou, se foi sua tia, se foi sua avó, né? A sua mãe, ela estava ali, disponível para te bancar durante todo esse tempo e formar todo o seu corpo para que você pudesse agora, com perfeição, estar podendo me ouvir e podendo se revisitar. Então, essa base do vínculo intrapessoal, né, a gente está falando de vínculos, como os vínculos familiares interferem nas nossas relações. Então, o nosso primeiro relacionamento enquanto adultos, é com nós mesmos. Então, como eu me relaciono comigo está totalmente ligado, diretamente ligado a como eu me relaciono com a minha mãe, como eu vejo a minha mãe, como eu respeito a minha mãe, como eu honro a minha mãe. E aí, gente, semana passada me fizeram uma pergunta, né, de honrar, aceitar, eu tenho que concordar. Não, aceitar a minha mãe não é necessariamente concordar com tudo que a minha mãe faz, com tudo que ela fala, com os comportamentos dela. Mas compreender que aquela mulher comum, que tem várias dificuldades, limitações, que tem uma bagagem histórica da família dela, que muitas vezes a gente não tem conhecimento, essa mulher tentou fazer diferente. Essa mulher me bancou durante esses meses. Então, prestem muita atenção nisso. Essa é a primeira base do vínculo. O vínculo intrapessoal está diretamente conectado a como você respeita e olha para sua mãe. A forma com que você respeita a sua mãe é a mesma maneira com que você respeita a sua saúde física, que você respeita o seu corpo, que você respeita a sua saúde emocional, que você se cuida, que você respeita a sua relação com os outros. Então, é muito importante. E que você se ama também. Porque a mãe, ela é a vida, né? Ela é a conexão da vida. Então,
Quando eu olho para minha mãe compreendendo que dali vem a vida e respeito essa grandeza da vida, eu respeito essa grandeza da vida em mim e a partir disso eu consigo seguir mais plenamente. Então essa é a primeira base dos vínculos. A segunda base dos vínculos a primeira é a intrapessoal, a segunda extrapessoal e a terceira o sistêmico. A segunda base dos vínculos é a base extrapessoal. A segunda base dos vínculos é o vínculo extrapessoal, que é a maneira com que você se relaciona no mundo, né? A maneira com que você se posiciona no seu trabalho, com que você escolhe a sua profissão, o amor que você tem, o apreço que você tem pelos seus estudos, por aquilo que você faz, a maneira com que você se relaciona no trânsito, com seus amigos, com suas relações de namorado, de namorada, de marido, de esposa. Esse relacionamento extrapessoal é como você se relaciona do lado de fora. Como eu lido, qual é a tolerância que eu tenho com essas pessoas, qual é a tolerância que eu tenho com o diferente, qual é a tolerância que eu tenho com aquele que pensa diferente de mim, com aquele que tem uma religião diferente da minha, que tem uma ideologia diferente, um partido político diferente, né? Como é que eu lido com tudo isso extrapessoalmente? Tudo que está do lado de fora exige respeito. Como nós falamos na semana passada, é uma teia que se conecta e todo mundo tem um lugar de importância. Então, essa base de vínculo extrapessoal está totalmente e diretamente ligado a como eu me relaciono com o meu pai. Olha que coisa bonita isso. Né? Como eu olho para o meu pai, se eu vejo meu pai grande, se eu vejo meu pai um homem que eu olho para ele com respeito, eu olho para a grandeza dele, apesar de todas as limitações, dificuldades, apesar deles se comportarem de uma maneira que talvez eu não concorde tanto, que você não concorde tanto. Então, nosso relacionamento extrapessoal está muito e diretamente conectado à maneira com que eu lido, que eu olho e respeito e honro o meu pai. Então, veja bem, o meu pai, ele é o primeiro diferente que eu entro em contato. Eu sou gestada, você foi gestado, você impreterivelmente, todo mundo que está aqui me ouvindo, foi gestado dentro de um ventre. E dentro desse ventre, para que houvesse essa concepção, foi necessário 50% do pai e 50% da mãe. Um espermatozoide e um óvulo. Nessa concepção, a sua mãe te guardou ali, ela te nutriu, ela deu tudo necessário, ela é o aconchego, ela é a nutrição. E ali você fica, né, recebendo sem precisar fazer esforço algum, recebendo tudo o que você precisa. Quando tem o nascimento, a criança fica na esfera da mãe ainda, a mãe tem os primeiros cuidados, por mais que o pai ajude, por mais que o pai esteja presente, querendo fazer parte daquele processo, a criança ainda tem o cheiro da mãe, o calor do corpo da mãe, o alimento é no seio da mãe, né? E mesmo que seja numa mamadeira, é através da mãe. Então, esse primeiro vínculo é com a mãe. Porém, quando a gente começa a já ficar um pouco mais espertinha, aguçado, né? Quando a gente começa a aguçar mais pro diferente, o primeiro diferente que a gente se conecta é o nosso pai. Então, como eu lido com as diferenças, como eu lido com o mundo lá fora, como eu respeito as diferenças das pessoas, as diferentes profissões, como eu respeito o ser humano lá fora, isso está extremamente conectado a como eu me relaciono com o meu pai, como eu olho para o meu pai. Se eu olho para o meu pai com respeito, eu tenho relações mais saudáveis, extrapessoalmente. Então, quando a gente vai para essa esfera do pai, que é o nosso primeiro diferente, a gente vai sentir um cheiro diferente, um calor da pele diferente, né? A aspereza diferente, um cabelo diferente. E nesse encontro, a gente percebe que esse diferente também é
valorado. Esse diferente também tem valor. E esse diferente complementa. Quanto mais diferenças a gente vai reconhecendo no mundo, gente, mais a gente se expande. Tem pessoas que nascem num bairro, numa cidade, e aí ele mora naquele bairro, fica naquele bairro até morrer. Naquela casa, naquele lugar. Às vezes por condição financeira, ok. Mas às vezes, muitas vezes até por não ter perspectiva de um diferente. De ir para um diferente, às vezes mudar de bairro, às vezes mudar de casa, às vezes morar em apartamento, morar em casa, já traz uma coisa de um movimento. Nossa, olha só que legal, ali tem uma padaria diferente. Nossa, o pessoal desse bairro aqui pensa diferente. Nossa, no condomínio as pessoas são mais simpáticas, ali no outro as pessoas falam um pouco. Então, a gente precisa se colocar ao mundo e se colocar para esse diferente. Mudar de emprego, né? Assim, às vezes a gente fica com medo de fazer movimentos porque é diferente. A gente tem medo de sair da zona de conforto. E com medo de sair da zona de conforto, a gente fica só na esfera da mãe. Fica só querendo ficar nas asas de mamãe. Então, quantas filhas e quantos filhos não se casam porque está na esfera da mamãe? Quantos filhos e quantas filhas não têm um emprego e ganham dinheiro para poder gerenciar sua própria vida, para continuar ali na esfera da mãe? Mesmo adultos, tá, gente? Quantos filhos e filhas mesmo assim se casam e vão almoçar todo domingo religiosamente, ou só viajam com a família, só viajam com a mãe, ou se viajam tem que levar a mãe ou o pai. Então isso a gente está falando de vínculo. O quanto eu me possibilito a viver a minha vida, o quanto eu me possibilito a ir para o mundo. E isso está diretamente conectado a como eu honro, olho e respeito o meu pai. Essa é a segunda base importante dos vínculos. Primeira base, vínculo intrapessoal, vínculo extrapessoal e o vínculo... Agora a gente vai falar do vínculo sistêmico. E o sistema fala o quê, gente? Dos nossos vínculos com os nossos antepassados. Quantos nossos antepassados estão vivos em nós, nas nossas células, no nosso corpo, no nosso jeito de sentar, na nossa estrutura corporal, nos nossos comportamentos emocionais. O quanto esses antepassados, todos eles vivem em mim e vivem também em você, inconscientemente muitas vezes. Muitas forças, muitas crenças, comportamentos familiares, né, que vai passando de geração em geração, vai passando de geração para geração. E aí a gente vai olhando, a gente vai repetindo esses comportamentos sem nem saber muitas vezes de onde surgiu aquela crença, de onde surgiu aquele modelo, de onde surgiu aquele comportamento familiar. Então, quando a gente fala do vínculo sistêmico, a gente está falando dos nossos antepassados. E aí a gente fala, como eu gosto muito de falar, né, desse mergulho nas constelações familiares, porque eu comecei falando na live que quem não tem vínculo vive como um zumbi na vida. Vive como um transeunte que não tem sentido. E quanto mais a gente ancora as nossas raízes, nossas raízes são nosso pai, nossa mãe, nossas raízes principais. Uma árvore precisa ter raízes. E a nossa raiz base é o nosso pai e a nossa mãe. Então a gente pode voar para onde a gente quiser, mas a gente sabe se a gente precisar voltar onde a gente tem que voltar. Então quando a gente vai para os vínculos sistêmicos, quando a gente chega nos nossos vínculos sistêmicos, a gente aprofunda mais essas raízes. A gente percebe que a gente não tem só pai e mãe, a gente tem muito mais do que a gente possa imaginar e que vive em nós. E que nós já estamos aqui representando esses antepassados. Tem uma frase que eu gosto muito do Bert, que ele fala: você é o sonho de todos os seus antepassados. Você que
está me ouvindo agora, eu, você, nós somos o sonho de todos os nossos antepassados. Porque eles vêm ao longo de gerações e gerações, milhares de anos, abrindo estradas, abrindo caminhos, literalmente abrindo estrada, para que a gente hoje possa ter uma estrada mais asfaltada, para que a gente possa ir e vir com mais facilidade. Literalmente, a gente está de geração em geração, hoje, abundantemente, com tecnologias, com um livre ir e vir, com avião, com carro, com tudo isso que nos proporciona maior conforto. E isso tudo foi construído por todos os nossos antepassados. Quantos erros e quantos acertos quantos erros foram necessários para que eles pudessem acertar, e a gente hoje está usufruindo de tudo isso. Essas raízes são todas nossas, essas raízes são muito profundas. E o nosso vínculo sistêmico, ele é fundamental. Eu sempre falo muito dos meus workshops, com os meus alunos, com os meus clientes, o quanto se faz necessário a gente conhecer a história da nossa família. O quanto é importante saber a história dos seus avós, onde eles nasceram, por que eles foram criados, quantos irmãos eles tiveram, se os irmãos todos nasceram vivos, se perdeu algum irmão. Isso tudo, toda essa história não é história deles. Essa história é a minha história. A história deles é a minha história. Eu sou um sonho deles. Quantos tomar e receber foram necessários entre homem e mulher? Quantos encontros de casais foram necessários acontecer para que meus pais um dia pudessem me dar a vida? E pudessem também os seus pais te dar a vida. Então, o vínculo sistêmico fala dos nossos antepassados, da importância da gente honrar todo esse sacrifício, essa abertura de caminho, abertura de horizonte, e para que a gente pudesse estar aqui hoje. E o quanto nós somos responsáveis por dar continuidade aos nossos descendentes. Dar continuidade, continuar nesse progresso emocional, espiritual, consciencial. Nós somos responsáveis por isso. Então, tá ferrada, Dacler? Não tá não, meu anjo. Então, o que a gente entende com os nossos antepassados, gente? O que isso quer dizer? Os vínculos familiares, eles são definidores da nossa vida. Os vínculos familiares são definidores da nossa vida. O que isso quer dizer? Que por baixo dos sentimentos que a gente tem de amor, de ternura, de carinho, de raiva, de tristeza, de mágoa, por baixo de todos esses sentimentos que a gente tem, existe algo que nos conecta sistemicamente. Existe algo muito maior, que é a lealdade. Nós, enquanto sistema familiares, nós somos leais ao sistema. E por que nós somos leais? Porque a gente quer pertencer. E essa lealdade, ela é inconsciente. Então, conhecer a nossa história, conhecer os nossos antepassados, nos possibilita clarear muitas das nossas lealdades. E que a gente possa, então, seguir nossa vida livremente. Porque essa lealdade faz com que a gente faça repetições de comportamentos, e muitas vezes as repetições são de situações difíceis. A gente repete as coisas boas. As coisas boas são, quando eu venho de uma família de dentistas, então vai passando de geração em geração esse conhecimento, venho de uma família de bombeiros, uma família de policial, ou tenho um dom para música, ou tenho um dom para oratória. Isso vai passando de geração em geração, eu recebo toda essa força e vou aprimorando a cada geração. O meu filho vai poder ir além de mim. Mas essa força eu recebi de lá, estão aqui, correndo nas minhas veias. Mas, porém, aquelas situações difíceis, a gente também repete. E a gente repete por lealdade. E essa repetição por lealdade quer dizer o quê? A gente repete porque a gente quer pertencer ao grupo.
Porque quando o nosso desejo maior e inconsciente é de pertencimento. A gente tem um desejo intrínseco de pertencer a alguém. E a nossa certeza maior é de que a gente pertence à nossa família. A gente pode perder o nosso emprego, a gente pode perder o nosso companheiro, a gente pode perder a sua esposa, a gente pode perder amizades, mas a gente tem a confiança e a certeza que os vínculos familiares, sejam eles difíceis ou não, eles são reais. Eles são o que a gente tem, os nossos irmãos, os nossos primos, os nossos pais, os nossos tios, né? No momento que aperta, a gente sabe que ali tem uma escuta, ali tem amor, ali tem, por baixo de tudo isso, a gente tem essa sensação de pertencimento. A gente pertence a esse sistema familiar. Então isso é rico demais, a gente compreender que o quanto se faz necessário a gente também cuidar das nossas relações familiares. Como eu falei no início, né, assim, essa relação familiar, a relação sistêmica, a gente tende a tensionar ela muito mais do que as relações extrapessoais, porque a gente confia muito no amor da nossa família. A gente não tenta se relacionar melhor com os nossos irmãos, a gente tem uma fala desprotegida com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso tio, com o nosso irmão. Por quê? Porque a gente confia no sistema familiar, a gente confia no amor da família. E quando a gente vai para uma relação fora, a gente tem muito mais cuidado, a gente pensa várias vezes antes de ter uma fala mais assertiva ou menos cuidada. Por quê? Porque se eu falo de uma maneira grosseira com um amigo, se eu falo de uma maneira grosseira com um namorado, aquela relação ela pode acabar. Então, muitas vezes eu tenho mais cuidado com as relações de fora do que com os vínculos familiares de dentro, que nós somos inseridos e estamos inseridos o tempo todo. Quando eu falo, né, quando eu falo para você o quanto a gente é leal ao nosso sistema familiar, essa lealdade, aí é que está o perigo e é onde está a chave das constelações familiares. Olha a importância disso. A chave das constelações familiares está justamente aí. Compreender quais são as lealdades ancestrais que o cliente traz. Porque as nossas crenças, os nossos comportamentos, os nossos bloqueios, as nossas dificuldades de relacionamento, muitas vezes acontecem por lealdade no sistema familiar. Então, a chave da constelação está em trazer à luz a dinâmica oculta do sistema familiar, com quem aquela pessoa está identificada, com quem aquela pessoa está honrando de forma negativa, está se identificando ali, trazendo um comportamento até prejudicial para ele mesmo, para nós mesmos. A gente repete se colocando em situações prejudiciais para pertencer, por lealdade ao sistema familiar. Então, vou dar um exemplo, assim, muito comumente, uma pessoa, né, que vem de uma ancestralidade, de uma família onde tem dificuldades financeiras ou tem reveses financeiros, alguém da próxima geração pode ter dificuldades financeiras. Por quê? Porque está sendo leal àquela pessoa, por lealdade ao sistema. Então, quando vem constelar, quando chega para a constelação, como é que a gente pega essa chave e abre esse baú, né? Trazendo essa lealdade, trazendo isso à consciência, honrando aquela pessoa com respeito, com amor, e aí sim podendo viver a nossa vida de forma mais livre e leve de repetições, principalmente para nós e para todos os nossos descendentes. Vou trazer aqui uma família, vou falar uma constelação de uma pessoa muito rica, que eu vou trazer uma questão da lealdade familiar, tá? Como os vínculos interferem na nossa vida, os vínculos familiares interferem. E aí eu vou trazer uma constelação, uma dinâmica aqui para demonstrar para vocês. Chega uma pessoa, uma mulher jovem, para constelar e traz como tema: nunca namorei, aos 35 anos, nunca namorei. E aí eu pergunto, nunca namorou, mas assim, você nunca saiu com ninguém, nunca beijou na boca? Ela disse, não, já beijei na boca, já saí com algumas pessoas, já transei,
tive casos outros, né? Só que eu não confio no relacionamento, eu não confio em homem nenhum. Eu todas as vezes que eu começo a me relacionar, eu mesmo coloco tudo a perder. Eu percebo que eu vou ficando chata, eu percebo que eu vou ficando ciumenta, ou eu percebo que eu vou saindo da relação. Então, ela traz esse tema importante, muito importante aos 35 anos, né? Podendo construir uma vida plena. Vamos olhar para isso sob a luz das constelações, vamos achar essa chave. E aí eu pedi para que ela colocasse o pai e a mãe. Não me lembro exatamente, tá? Vou trazer uma dinâmica aqui. Ela trouxe. Colocou a mãe assim. E o pai aqui. E eu disse, e sua... parece que tem alguém mais aqui, né? Sua mãe, você teve irmãos, tem uma irmã. Mas eu fui criada pela minha avó. Ah, então traz a sua avó. Sua avó. Legal. E aí a dinâmica já foi se desenhando com muita clareza, né? O campo vai trazendo as informações, eu vou assim só pincelar aqui para vocês. E o que ficou evidente aqui? Que tem uma lealdade, eu vou colocar ela pequena aqui só pra gente ter uma exemplificação, tá? Tem uma lealdade entre as mulheres. E aí eu perguntei assim, você sabe se a sua avó foi criada pela sua mãe? Ela disse, sim, eu conheci a minha bisa e a minha avó foi criada pela mãe dela. E o pai dela, ela foi a sexta filha e quando ela nasceu, quando a minha avó nasceu, a minha bisa descobriu que o biso tinha outra família. Então ela botou ele para fora de casa. Lealdade familiar. E a sua mãe? A minha mãe... E a sua avó? A minha avó também se separou do meu avô. E a sua mãe? A minha mãe também é separada do meu pai. Falei, interessante isso. Então, as mulheres da sua família não confiam muito no masculino. E aí ela disse, a minha mãe, quando ela se casou com meu pai, ela teve a minha irmã. E logo depois que ela teve a minha irmã, eles se separaram. Eles se casaram, tiveram uma filha. E com o nascimento dessa filha, eles se separaram. E ficaram 9 anos ou 10 anos separados. Depois, eles se reencontraram e tiveram a mim. E aí, eles viveram muitos anos juntos, meu pai me criou, mas a vida deles era muito conflituosa, porque a minha mãe sempre cobrava dele esses 9, 10 anos que ele ficou distante da casa, da família. E aí, eles moraram na mesma casa, mas eles eram separados dentro da mesma casa. Então, a lealdade familiar aqui é muito importante. As mulheres não confiam no masculino. As mulheres foram traídas por seus homens. As mulheres não puderam contar com a figura masculina. Essa mulher de 35 anos vem honrando isso. Eu não posso confiar no homem. Quando eu me envolvo com o masculino, quando eu me encontro com o homem, percebo que eu começo a me apaixonar ou me apegar a ele, eu mesmo rompo essa relação. Por que ela rompe? Com medo de ser abandonada. Então, essa mulher, olha só, honrando todos os medos das antepassadas dela. Para que não aconteça isso comigo, é melhor não ter relação. Então, eu não vou me relacionar. E isso é
inconsciente, gente. E teve um momento muito bonito na constelação dela, assim, foi desenrolando e tal, e foi muito bacana, porque eu pude dizer para ela, e ela mesmo se deu conta de que o pai dela, né, ao longo apesar de toda essa história, a mãe dela com o pai dela conseguiu já ressignificar essa história. Uma vez que eles voltaram, depois de 10 anos, e tiveram ela, o pai dela não foi mais embora. O pai dela ficou com ela. Então, quando o pai fica com ela, quando o pai não vai embora, o pai tá ali, apesar da relação conflituosa com a mãe, mas ele não vai embora, eu disse para ela, você não precisa ter medo mais. Você pode dizer para as suas antepassadas que esse medo é delas, essa história é delas e que você pode construir a sua história. Então, gente, a lealdade é algo assim inconsciente que prejudica e muito a nossa construção de vida. Eu trago esse exemplo assim de mulheres que têm dificuldade de se relacionar, que tem uma outra, eu vou responder pergunta já. Tem uma outra que eu quero contar uma coisa bem legal, que é a seguinte. Uma família de 3 irmãs. A mãe... Ai, gente, eu vou colocar esse bonequinho homem aqui, porque eu só botei 3 mulheres hoje para representar, tá? Vou colocar essa. 3 mulheres. A mãe, a filha, a primeira filha, a segunda filha, a terceira filha. E aí, olha o que aconteceu. A mãe teve um casamento infeliz, se separou. A filha mais velha teve 2 casamentos infelizes e se separou. Ela era a filha do meio, casou e continua casada. A filha caçula casou, se separou e foi uma situação muito constrangedora para toda a família, a separação dessa filha mais nova, porque houveram algumas questões na família. E ela é muito feliz no casamento dela. Muito feliz, ela encontrou um parceiro super bacana para ela, uma pessoa que ela se sente ali, assim, construindo algo, olhando para frente, juntos, querendo conquistar, olhando para os filhos com amor. Ela conseguiu encontrar um amor, conseguiu encontrar alguém para seguir essa jornada. E ela, em algum momento, vem para a constelação dizendo que ela não sabia por quê. Apesar de ela gostar, amar aquele homem, ela achava que ela tinha que se separar. Ela acordava e tinha sonhos, assim, sonhos que ela tinha se separado, sonhos que ela ia se separar. E isso é muito interessante, o quanto ela estava querendo ser leal a essas mulheres que estavam infelizes com o masculino. E aí eu disse para ela, você está podendo quebrar esse ciclo. Você pode ser feliz na sua relação. Você não precisa ser leal à sua mãe e às suas irmãs. Você pode seguir o seu caminho. E nem se sentir culpada por ser feliz, porque muitas vezes a gente se sente culpado dentro da própria família, porque é feliz no casamento, porque é feliz no trabalho, porque é feliz financeiramente. Então, gente, lealdade é algo muito importante, porque faz a gente pertencer, mas quando a gente faz lealdades inconscientes, isso é muito prejudicial.